Se você assistiu o vídeo do Clube da F1 que eu fiz de reação dos treinos livres, você sabe já porque esse lado tá escuro, né? Que eu tô sem ring light, minha ring light simplesmente decidiu não quer mais funcionar, ela não produz mais luz. Vou apertar aqui o botãozinho dela, ó. Então é isso, ó. Tô apertando, nada acontece. Ela morreu, infelizmente, foi desta para melhor. E vamos ficar até a nova ring light chegar com esse lado completamente escuro. Eu preciso comprar... Nossa, virou cebolinha. Preciso comprar um painelzinho de LED, né? Que daí é até melhor em qualidade, né? E tudo. Mas eu vou... Bom, eu já comprei uma ring light, assim, pelo menos pra ter por enquanto. Mas eu vou depois fazer um investimento num painelzinho de LED pra iluminação. Agora, assim... Eu fiz um vídeo recente sobre teorias, envolvendo teorias da conspiração e Fórmula 1. E eu não achei que eu faria tão rápido outro vídeo sobre. Eu realmente não achei que eu ia fazer tão rápido um outro vídeo falado sobre teorias da conspiração envolvendo o automobilismo. E talvez não seja nem teoria... Isso aqui que eu vou falar não é nem necessariamente teorias da conspiração. Inclusive, o meu vídeo ele foi tagueado lá pelo YouTube, né? Com uma notificação explicando o que são reptilianos. O YouTube tá me chamando de louco conspiracionista, simplesmente insano, cara. É isso. Cara, me digam um canal desse YouTube que fala sobre, tipo, esporte, que fala sobre a própria vida, que fala de receita, que tem tag de conspiracionista. Eu me orgulho muito desse título, vocês não têm noção. Mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a outra teoria da conspiração, que não é nem teoria da conspiração, porque assim... envolve dados, envolve possibilidade, envolve informação e tecnologia. Eu vou explicar aqui em mais detalhes, né? Mas a verdade é que a gente vive num mundo em que cada vez mais essa necessidade de saber os mínimos detalhes da performance de um atleta é essencial para o seu sucesso, né? Você pode pegar antigamente, cara, se você só fosse bom, ponto, você era bom, você ia ser um top do seu esporte, porque principalmente... quando o mundo começa a se tornar, né, mais fã, né, mais torcedor, quando o esporte começa de fato a fazer parte de uma sociedade mais global aqui, que é no começo do século passado, ele não era profissional. Então se você tinha um maluco que era bom, ele estava competindo contra metade dos malucos que não eram profissionais. Então ele ia ser muito melhor. Ele ia ser muito melhor. Só conforme o passar dos anos, os anos foram se passando, cada vez mais pessoas boas vão surgindo, vão compondo os times, o elenco ou esportes individuais vão chegando no topo, e vai tornando cada vez mais difícil para que você tenha uma distância tão grande em qualidade, não impossível, mas mais difícil para que você tenha uma distância tão grande em qualidade quanto antigamente. De um jogador ou um atleta para relação à concorrência. Hoje em dia é muito mais difícil que você tenha um cara tão bom, mas tão bom que ele destoe completamente do resto. Acontece. Ainda acontece, mas é muito mais difícil de acontecer. E assim, isso acontece porque não só o nível dos atletas, né, a profissionalização deles surgiu, aumentou, como a pesquisa, o desenvolvimento, o conhecimento de como um atleta de alta performance rende também aumentou. A ciência por trás disso, a análise de dados, para você entender, cara, esse cara ele pode jogar feio, mas ele é muito bom. Esse cara pode não fazer um negócio bem, uma parte bem feita ali que pega uma pra ele, mas no resto ele é muito bom. E você entender todos os dados, entender todas as performances, equipamentos que analisam o corpo do atleta. Tipo, uma coisa que eu vi recentemente faz que uns 3, 4 anos na verdade, mas que eu, tipo, até hoje eu fico, caraca, mano, eu realmente nunca teria imaginado que isso é verdade. Se eu não tivesse visto um atleta... Nossa, os cachorros do meu vizinho estão se matando ali, vocês vão ouvir os latidos. Eu nunca imaginaria que fosse verdade se eu não tivesse ouvido de um atleta de fato. Que é a situação, que é a questão de que você pode saber que você vai lesionar antes de lesionar. Tipo, pra mim isso não era possível. Mas aparentemente você pode... Meu Deus do céu! Mas aparentemente você pode fazer um exame de sangue que você consegue identificar, tipo, mano, seu corpo tá chegando no limite. Se você jogar, você vai se lesionar. Pra atletas de ponta. Você consegue saber quando o cara tá próximo de se lesionar. Então, tipo, cada vez mais a evolução da medicina esportiva, da ciência esportiva, cresceu. E isso também é funila, tipo, faz com que você precise buscar cada vez mais alternativas pra você, tipo, ter essas tecnologias ao seu lado e te aliar nas performances. E isso pra qualquer esporte. Esportes individuais em particular, porque ali você depende só de você mesmo, você não tem um time. Você depende só de você mesmo. Então, qualquer diferença de performance que você conseguir encontrar em relação aos seus adversários vai fazer a diferença para o seu resultado final.
E aí que entram os nossos personagens da conspiração de hoje, da historinha que eu vou contar para vocês. O primeiro personagem é a BrainCo, que é uma empresa de performance neurológica, eu não sei se esse termo estaria correto falar desse jeito, mas é uma empresa de performance neurológica. Ela busca inventar produtos que utilizem da capacidade neurológica do ser humano para buscar aumentar a performance sua em qualquer área que você queira atuar. Uma delas é com a Focus Calm, que é uma faixa que você coloca na sua cabeça, que você treina com ela, e ela consegue ler ondas cerebrais e entender as emoções de forma ainda rudimentar, mas especialmente emoções de estar calmo conforme você faz coisas. Qual que é a utilidade disso? Pessoas notáveis que usam essa faixa para treinar, que reconhecidamente usam a faixa dessa marca, é o Jannik Sinner, que é um dos melhores tenistas do mundo hoje, é o segundo melhor tenista do mundo hoje, pra mim atrás do Alcaraz só. Você tem uma esquiadora lá americana, a Micaela, você tem alguns jogadores de futebol da Premier League, que é a principal competição de clubes do mundo, principal competição nacional de clubes do mundo, me corrigindo, e o Charles Leclerc, são algumas pessoas reconhecidas, alguns atletas assim de renome que usam essa faixa. E como que ela funciona, né, o que eu quis dizer. Por exemplo, eu pego o caso do Sinner, que talvez fique mais fácil de visualizar. Ele é tenista. Você tá lá, você tá treinando, você tá usando a faixa, tal, e você consegue entender, a partir dessa faixa, lendo as ondas cerebrais do atleta, você consegue entender, tipo, cara, em que momento ele tá mais calmo? Tipo, fazendo assim ele é mais calmo, mas quando ele faz esse movimento aqui específico, ele fica um pouco mais nervoso, ele fica um pouco mais calmo. Isso ajuda tanto o tenista quanto o treinador dele a entender, ok, cara, você fica nervoso fazendo esse movimento. Por que isso tá acontecendo? Daí você vai treinar mais esse movimento para que você sinta mais confiança fazendo ele. Para um piloto, a mesma coisa. Quando você treina, quando você faz um exercício específico usando isso, você consegue entender, tipo, ok, quando você faz isso em específico, você tá ficando mais nervoso, ó, você tá perdendo a calma, você não tá concentrado quando você faz isso. Por quê? Você não tá tendo tanta confiança fazendo isso? Vamos treinar esse daqui em específico. Então é uma forma de você entender onde você talvez não esteja se sentindo tão calmo, onde você não esteja tão concentrado em algum movimento específico, em alguma parte específica do esporte, para que você treine aquela parte específica e melhore ela. E, ok, é uma ferramenta que pode te ajudar a melhorar sua performance. Nada de errado aqui, até onde o nosso próximo personagem entra. Pablo Torre, jornalista da Hunter Brook, um jornalista investigativo da Hunter Brook, que começou a ir atrás um pouquinho porque ele achou um pouco estranho. Ele começou a encontrar algumas evidências de que talvez a BrainCo não fosse só uma empresa que estivesse querendo ajudar os atletas, fazer um produto bom para ajudar os seus atletas a ter uma boa performance, um bom rendimento esportivo. O nosso Pablo Torre teve acesso a... Nosso Pablo Torre, ele teve o sentimento de que tinha alguma coisa a mais e foi atrás de investigar. E ele descobriu o que ele, diz ter descoberto, é algo bem curioso. O fato de que, na verdade, a BrainCo usa essas faixas para captar os dados cerebrais desses atletas e entender como você pode transformar o corpo humano em situações... como você pode entender o funcionamento melhor do corpo humano para deixar você mais calmo, tipo, fazer um estudo completo de como acalmar melhor o corpo humano, de como você chega nesse estado de estar calmo com mais facilidade, usando atletas de alta performance que estão treinando especificamente para isso, para você treinar soldados chineses para que eles fiquem mais calmos. Então, supostamente, a acusação do Pablo Torre é que atletas como o Charles Leclerc estão sendo, sem o consentimento deles, usados como cobaias pela BrainCo para captar estes dados, esses dados das ondas cerebrais deles, para entender melhor o funcionamento do corpo humano, especialmente nessas situações de encontrar um estado de calma, para que eles vendam essas informações para a China. E eu juro que eu achei que isso era um grande clickbait. Eu juro que eu achei que isso era uma grande notícia fake, que alguém só tava, alguém pegou uma frase aleatória, sei lá, talvez a BrainCo fosse uma empresa chinesa de fato, e daí inventaram isso, ou talvez viram a imagem de algum soldado chinês treinando com uma dessa faixa e inventaram essa informação, porque assim, o que inventam de informação por aí, quando vem qualquer mínima coisa, só pra ganhar clique, é brincadeira. Muita página grande, inclusive brasileira, faz isso. Mas aparentemente isso é uma acusação real
do jornalismo investigativo do Pablo Torre. Inclusive, tem uma entrevista com um médico, o Dr. Ricardo Ceccarelli, eu acho que é Ceccarelli mesmo, não Ceccarelli que fala, é CE, mas é que parece que ele é italiano, né? Mas basicamente perguntando pra ele se é possível isso de acontecer. E a resposta dele, sim, absolutamente sim. Nós ainda estamos em contato com eles, porque eles fizeram esse device, né, esse equipamento, que é mais fácil de usar e que pode ser usado em diferentes experimentos, até mesmo com aviação, com coisas militares. Eu esqueci de comentar, no caso ele é fundador também de uma entidade chamada Formula Medicine, que é basicamente um negócio que estuda exatamente performance de atletas e maneiras de melhorar elas. E ele continua falando aqui também, tipo, e pra quem é cético em relação a essa informação, é possível sim que eles estejam usando essas informações não só pra melhorar os atletas deles, tipo, pra treinar e entender melhor como eles podem treinar os atletas chineses, mas também para treinar soldados. Isso é possível e provavelmente tá acontecendo. E é muito louco isso, cara. E, tipo, eu vou ser honesto com vocês. É claro que o fato de você estar roubando essas informações, se não houve o consentimento das partes, de alguma forma, talvez no contrato, falando, a Brainco pode usar os dados pra fazer o que quiser com eles ali, pra melhorar os produtos, etc e tal. Assim, não vamos ser inocentes também, acreditar que a gente vive num mundo que tudo que a gente faz não tá sendo vendido. Mas, assim, eu não fico surpreso e eu realmente não duvido que isso seja verdade, né? Especialmente até porque falam que tem essa ligação direta, que a Brainco pode ser uma empresa com ligação direta ao governo chinês. Não comprovado isso também, mas que pode ter essa ligação direta com o governo chinês. Mas é que a gente vive num mundo que data é informação. Data, no caso, né? Dados são informação. E qualquer tipo de dado que você puder vender, você vai vender. Qualquer empresa do mundo. Tipo, eu acho que você tem que ser muito inocente pra acreditar que qualquer informação sua não é de fácil acesso pra qualquer entidade poderosa no mundo. Não, mas é muito bem protegida, segurança. Cara, não existe segurança de verdade na internet. Essa é uma verdade, né? Tipo, não existe segurança de verdade na internet. Existem meios mais seguros do que outros, mas algo 100% protegido não existe. E os seus dados, só por você estar na internet, já são públicos, de certa forma. Ainda mais nós, pessoas comuns, é muito fácil dos nossos dados, nós, pessoas comuns, estarem na mão de qualquer um. Então, eu realmente não duvido que isso seja verdade. Ainda mais porque a gente tá falando desses dados que realmente são valiosos. E eu não duvido que a China esteja usando pra atletas, especialmente. Pra soldados, eu acho que pode ter um pouquinho aí mais a questão da teoria, tipo de... Meu Deus, é a China... Mas eu não duvido nada que eles realmente estejam usando isso pra vender e pra melhorar os atletas deles. Porque a China é um país que investe pra caralho em esporte, né? A gente vê nas Olimpíadas. Mas eles não conseguem ainda, em muitos esportes globais, ter a relevância que eles querem. Eles têm muita relevância em outros esportes que não são necessariamente aqueles esportes globais, em questões como atletismo, ginásticas, coisas envolvendo piscina, essas coisas, eles são muito relevantes, mas coisas assim, esportes globais, futebol, basquete, automobilismo, tênis mesmo, eles não conseguem produzir esses atletas de alto nível. Então eu não duvido nada que isso seja também uma estratégia para tentar chegar e conseguir produzir esses atletas de alto nível para esses esportes globais ali também. Mas, assim, cara, eu não tenho muito que entrar mais aprofundado. Minha reflexão é exatamente essa, tipo... Eu acho que você tem que ser muito inocente pra acreditar que seus dados não... Que nós, pessoas comuns, já não temos nossos dados públicos. Então, exatamente, essas empresas poderosas com certeza vendem nossos dados pros outros. De qualquer forma que puderem, de qualquer jeito que conseguirem. Então é algo que, tipo assim, não me surpreende. Eu ainda fico, tipo, caralho, eu não esperava por essa. Mas não é algo que, tipo assim, parando pra pensar, que me surpreende, que eu falo, tipo, eu acho isso inesperado de acontecer. Não, eu acho bem provável de acontecer. E eu acho que tá acontecendo mesmo, na verdade, sabe? E é isso. Qualquer equipamento, qualquer coisa que você usar de análise de dados, tem alguém por trás que tá tendo acesso a esses dados. Eu acho muito difícil que não. Mas é basicamente isso. Eu só queria compartilhar com vocês essa notícia que eu achei bizarra.